Buenas gauchada, tudo tranquilo? Dando sequência então ao estudo do livro CTGSA, Liderança e Comunicação para alcançar o sucesso. Hoje vamos falar um pouco sobre os perfis de liderança. Então, se a gente se pergunta, né, como que um líder realmente deve se portar, se tem uma única maneira correta, se tem um padrão que ele deve seguir, a gente reuniu, através dos nossos estudos para montar o livro, uma série de conceitos que tratam sobre perfis diferentes de liderança para situações diferentes. Então, a gente normalmente pensa, né, que o líder sempre tem algumas qualidades, padrões assim essenciais, mas a conclusão é que os autores eles variam um pouco, mas tratam aí de 7, 8 perfis diferentes. A gente vai falar rapidamente sobre eles. Então, o líder visionário, né, aquele que mobiliza as pessoas, principalmente rumo ao objetivo. O líder coach, né, que desenvolve principalmente as pessoas, buscando uma melhoria contínua nele para o futuro. Líder afiliativo, então, é o que cria vínculos emocionais, né, mais forte. O líder democrático obtém o consenso, né, do pessoal pela participação, então ele envolve todo mundo sempre. O marcador de ritmo espera sempre uma excelência, né, e uma autodireção dos seus comandados. O autoritário ou coercivo exige o cumprimento imediato das ações. E o líder servidor trata que liderar é servir as demais pessoas. A gente vai falar um pouco de cada um para entrar, né, em alguns detalhes para que fique um pouco mais claro. Então, por exemplo, o líder visionário é uma pessoa que tem sempre uma visão muito clara e ela é importante, bem interessante numa entidade tradicionalista para preencher um vazio que muitas vezes ficou de uma patronagem passada, que precisa de um líder que chegue e dê um norte. Não, nós precisamos então construir uma sede. Então, se é construir uma sede, o importante, o que a gente precisa para isso? Reunir tanto de dinheiro, fazer um projeto de tal forma. Então, essa seria a principal função, né, maior importância do líder visionário. Uma de suas características mais marcantes é a capacidade dele estabelecer esse objetivo, mas ele dá liberdade para que as pessoas encontrem um meio para atingir. Então, ele dá aquela visão de aonde quer chegar, sugestões, né, pontos de como fazer isso, mas ele deixa as pessoas serem dinâmicas na forma de buscar isso, né? Então, esse líder tem um ponto positivo, negativo, por exemplo, quando, né, quando ele pode falhar no comando de uma entidade. Quando os seus liderados tiverem uma capacidade técnica para algumas funções maior do que o próprio líder. Vou dar um exemplo do controle financeiro. Então ele entra, ele tem a ideia, por exemplo, de construir uma sede nova, para seguir o mesmo exemplo que eu dei agora. Ele tem esse objetivo, mas ele não sabe os comos. E aí a sua equipe, né, talvez o tesoureiro, a patronagem, tem um conhecimento muito mais profundo sobre as finanças do CTG, sobre projetos, sobre como buscar verbas. E aí parece muito sonhadora a ideia dele se ele não trouxer um conhecimento técnico sobre isso. Então, às vezes, fica só aquele líder que está no mundo das ideias, né? Que está muito sonhador, mas não consegue executar. Vamos para o líder coach. Coach em inglês é treinador ou instrutor, então por isso a característica principal de estar sempre aconselhando, orientando as pessoas. O principal, a qualidade principal é uma escuta ativa muito forte, então as pessoas, né, procuram ele principalmente para dar detalhes, para ouvir a opinião, para entender como resolver uma situação que talvez está um pouco chata. Então é aquela pessoa que lá no teu CTG ela tá sempre sabendo de tudo, mas não pelo viés da fofoca, e sim porque as pessoas querem uma opinião, né, desse líder, dessa pessoa, para saber o que ela deve fazer. Vamos seguindo aqui. Aqui a gente deu um exemplo que trouxe um exemplo mais claro. Importante vocês lerem no livro esses exemplos todos, né? O líder coach tem também a facilidade em delegar funções, fazendo com que as pessoas então se sintam sempre envolvidas, né? Principalmente com tarefas desafiadoras. Então traça um objetivo também, distribui as funções e faz com que todos se sintam bem unidos, né? Ele
é pouco empregado, por mais que ele seja um dos mais importantes. Acho que é o que as pessoas hoje têm maior dificuldade de aprimorar na sua pessoa, né? Se tornar um líder com essas características, principalmente da escuta ativa, porque a gente quer resolver as coisas muito rápido e não está preparado muitas vezes, né, para dar um feedback aí da forma mais correta. A gente está mais focado em falar dos erros, né, das pessoas do que justamente falar dos seus pontos positivos, que é o que um líder coach sabe fazer. O líder afiliativo, ele coloca as pessoas sempre em primeiro lugar. Então, se o objetivo de um grupo, por exemplo, é ser campeão do Enart, ser campeão do Fegadan, se esse líder, né, vamos dizer que é o coordenador do grupo adulto, por exemplo, se ele tem uma característica muito afiliativa, ele estuda muito os meios para saber se vale a pena chegar naquele fim. Então, será que vale a gente se desgastar como amigos, como grupo, como pessoas para buscar esse resultado? Então ele está sempre fazendo essa avaliação para entender se vale o custo, né? Se vale o preço a se pagar para buscar o objetivo, né? Que seja traçado. É um líder muito flexível, então gosta de ouvir opinião, de mudar suas próprias decisões, tomar decisões em conjunto, sabe, né? Tem essa habilidade também de oferecer para os seus liderados um feedback sobre como as coisas estão acontecendo, sobre os erros que eles estão cometendo, de uma forma sempre muito amigável, né? Trazendo para esse lado pessoal, emocional. E é um tipo de liderança que sozinho ele não funciona, porque a gente fica às vezes muito próximos, né? E essa proximidade, essa amizade que o líder afiliativo acaba criando, muitas vezes faz com que as pessoas deixem de dar importância para a sua liderança. Então, ele precisa muitas vezes ter uma atitude mais enérgica e não consegue se essa pessoa tiver essa característica somente, né, de líder afiliativo. E esses líderes, né, afiliativos fazem com que muitas entidades, muitos grupos de dança fiquem estacionados, fiquem parados no tempo. Eles não conseguem crescer justamente por medo dessa mudança. Ele tem medo de, se eu mudar a coordenação, mudar a patronagem, mudar o instrutor, seja o que for, alguém não vai gostar, e essa pessoa não gostar, pode ser que ela saia. Então ele fica com aquele coração partido, né, entre tomar uma decisão nova ou permanecer da forma que está. Então, por isso a importância de trabalhar bem, ela é bem importante, mas junto com outros modelos de liderança, outros estilos de liderança. O líder democrático, por exemplo, imaginem aquelas pessoas que elas sempre querem fazer reuniões. Então, precisamos contratar uma pessoa para fazer nossa indumentária. A gente tem a opção A, B e C. Reúne todas as pessoas, faz uma votação se preferem A, B ou C, se é custo-benefício, se vão pagar mais caro, mas para chegar antes. E o ponto negativo do líder democrático é que muitas vezes uma mesma reunião se repete várias vezes e não consegue tomar essa decisão. Então fica postergando, quer tentar ter tudo mais alinhado possível, acertar com todas as pessoas qual a melhor forma de fazer. Porém, um ponto forte, muito positivo, é que ele por não fazer nada por decreto e sim de forma democrática, faz com que essa decisão seja aceita de forma mais tranquila pelas pessoas e faz com que as pessoas queiram realmente continuar essa ação, né, seja o que for, que foi definida em conjunto. Então, mesmo que não seja a escolha que eu tenha feito, democraticamente, o líder fez com que todos entendessem que é importante seguir nesse caminho e não no outro, né? Então, o líder democrático tem essa vantagem. Já falei da desvantagem. É um perfil também para ser combinado com outros e não trabalhar sozinho, porque senão ele fica só em querendo equilibrar e não toma uma atitude. Então, é uma característica importante. Líder marcador de ritmo, ele é bem específico, ele funciona muito bem quando um grupo já tem, né, um padrão de desempenho alto. Vamos dizer assim, vamos falando em grupo de dança,
É um instrutor que chega e ele já vê que o grupo está em um nível muito alto e ele aumenta esse padrão de excelência e cobra. E cobra, cobra, cobra em cima disso. Define, né, um nível assim com que essas pessoas se sintam motivadas a trabalhar por ele. Só que por que ela é bem peculiar? Porque ela funciona somente nesses grupos já maduros. Um instrutor que chegue num grupo que ainda está em fase de crescimento, que tá em processo de remontagem, por exemplo, talvez vai se sentir meio coagido, né, frente a esse líder que é uma pessoa que, pelo seu alto padrão de desempenho, cobra muito. Então, se a pessoa não tiver preparada, né, para essa cobrança, vai gerar uma desmotivação ao invés de uma motivação maior. Então, a gente coloca aqui, né, o caso de grupos de dança que possuem um material humano muito bom, com experiência, sabe onde quer chegar, e aí esse líder traça esses objetivos lá em cima. O líder autoritário, ele é importante quando precisa ter uma quebra de barreira, uma mudança drástica, um trabalho que já vinha sendo feito, bem arriscado também, né? Sempre que se toma uma decisão de forma mais autoritária, arbitrária, pode ser que gere um desconforto em muitas pessoas, mas isso acontece em muitos CTGs que estão indo mal, assim, então o CTG que está quebrado, por exemplo, e só vai conseguir se recuperar se todo mundo ou sair ou continuar, mas chegar um líder que mude totalmente o rumo da entidade. Então, ele vai cortar gasto, ele vai trocar os coordenadores, vai fazer eventos menores para ver como as coisas acontecem, ver quanto que dá de lucro um evento e vai organizar um evento muito maior. Então ele toma providências mais severas, vamos dizer assim. Ele não é uma pessoa flexível muitas vezes, então ele precisa ser combinado, né, com outros perfis, mas entendo que a pessoa ela não pode ser simplesmente autoritária sempre. Ela pode ser que use e necessite ter um perfil autoritário para algumas tomadas de decisões. Então, o líder democrático ficou avaliando, avaliando, avaliando e não consegue tomar uma decisão. Muitas vezes tem que vir o patrão, por exemplo, e dizer: não, eu vou seguir por esse caminho aqui. Por quê? Porque eu acho que vai ser por aqui, vou assumir o risco. E então pode ser que isso dê certo? Pode ser que dê errado também. Então a gente destaca que é importante, preciso ter muito cuidado, porque ele acaba gerando um clima ruim no longo tempo, ao longo do tempo. Então, se a pessoa foi autoritária uma vez, foi outra, chega um momento que as pessoas não aguentam mais e acabam saindo da mesma forma. E o líder servidor é um conceito do James Hunter, um autor que escreveu o livro bem, bem famoso, O Monge Executivo. Ele conta, né, sobre uma característica principal de liderança, que é servir. Então o líder completo, o mais perto disso possível, é aquele que prepara pessoas para que assumam o lugar dela, e essas pessoas sucessivamente vão preparar outras para que assumam o lugar dela. Então ela deixa o ego de lado, ela prefere preparar bem um próximo líder, né, que vai assumir uma função de coordenação ou de instrução ou o que for. E ele propõe, né, algumas perguntas durante o livro que vai indagando as pessoas. Por exemplo, seus funcionários são pessoas melhores, estão mais qualificados em consequência da sua liderança e sua influência. Seus liderados estão se tornando pessoas mais eficazes, capazes de amar os demais, liderar e servir os outros. Então ele puxa muito para esse lado de criação de novos líderes, de fazer com que as pessoas que são os seus comandados se tornem melhores pessoas em todas as áreas da vida dela. Então é o servir em si, na palavra direta mesmo. Uma citação aqui do Martin Luther King, né, que ele disse certa vez que não é necessário ter uma faculdade para servir, sim um coração generoso e uma alma movida por amor. Então o resumo do líder servidor é esse. E o principal, finalizando o assunto, né, foi comprovado por pesquisas que os líderes conseguem o melhor clima e o melhor desempenho nas organizações são os que dominam pelo menos 4 perfis desses.
E eles sabem flutuar entre o estilo de liderança para cada momento de uma forma muito natural. Ele sabe quando ele tem que chegar em uma pessoa que já tem um padrão muito alto e aumentar esse nível, então é o marcador de ritmo. Ele sabe tomar uma decisão autoritária em determinado momento para resolver, para estancar um problema. Ele sabe avaliar consequências de uma tomada de decisão para lado A ou lado B, então ele é democrático. E ele quer que as pessoas se desenvolvam, ele é um líder servidor e por aí vai. Vale a pena ler o livro, a gente traz exemplos de cada um deles contextualizados para o nosso ambiente tradicionalista. Vou aproveitar aqui e falar que esse estudo, né, que a gente está fazendo é um estudo para a Lei Aldir Blanc, da cidade de Caxias do Sul, Prefeitura de Caxias, através da Secretaria de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Agradeço, espero que tenham... Opa, me perdi aqui. Aí, espero que tenham gostado e fica o convite para acompanhar os demais vídeos. Forte abraço.